Hoje vamos falar de um tema bem pontual, que é a respeito de tributos, né? Chega o final do ano, então em janeiro começa as obrigações tributárias. Em Lajeado, basicamente, o Código Tributário Municipal, previsto na Lei 2.714 de 73, ele define então atribuições e regulamenta aí a questão tributária. Também no regulamento tributário o regulamento tributário de 1974, o decreto 1258 também disciplina alguns procedimentos. O sistema tributário municipal, então, ele é constituído basicamente de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então esses são os três tributos que a gente vai falar no decorrer das próximas semanas. Então hoje vamos elencar um tema importante, que é o IPTU. Ele está definido então no Código Tributário, como eu já falei, e a alíquota do imposto de IPTU em Lajeado é 1% sobre o valor venal. Isso é importante enfatizar. Esta alíquota tem um parágrafo único que define-se que esta alíquota também poderá ser majorada em 25% em alguns casos. Por exemplo, no caso de terrenos sem pavimentação ou sem construção de muro, tá? Então poderá ser majorada. Também no caso de terrenos sem construção de passeio, calçadas, e também na situação de imóveis considerados sujos, ou seja, não aqueles que têm horta, enfim, pomar. Isso não significa que está sujo o terreno, mas as demais situações então se aplicaria então essa majoração. O fato gerador do imposto sobre propriedade predial urbana, então, é exatamente o domínio, a própria propriedade sobre o imóvel, ou a posse de prédios situados na área urbana, ou, no caso, urbanizável do município de Lajeado. O disposto do artigo 16 e 17 também consta essa previsão, né? É importante que se citar esses artigos. No artigo 19, a base de cálculo sobre o imposto de propriedade predial urbana, como foi dito, é o próprio valor venal do imóvel. Isso é uma situação que acaba gerando conflitos de interpretação, mas é o valor venal do imóvel. Obviamente, convalidado pela Secretaria da Fazenda, né? Então, às vezes o pessoal coloca o valor venal muito baixo no intuito de pagar imposto menor, mas a Secretaria da Fazenda acaba, então, mudando então, o valor para fins de ITBI. O importante é enfatizar que a soma dos valores do imposto IPTU é a soma do terreno e também a construção do imóvel. Isso é bem importante dizer. Não é só o valor do terreno. Se tu constrói uma casa, então que vai majorar, então vai aumentar o valor venal, acaba o imposto incidindo também sobre esses dois itens. A alíquota do imposto também, previsto no artigo 20, também é calculada de forma que 25% quando o imóvel é utilizado exclusivamente sobre a residência, ou melhor, explicando melhor, quando o terreno possuir então uma construção, ele não vai pagar 1%, ele paga 0,25%, ok? Ficou claro? No caso, e essa residência, essa construção tem que ser para propriedade do próprio dono do imóvel. Então aí ele vai pagar 0,25. Na hipótese de eu ter mais de um imóvel, ou o meu imóvel for destinado para uma outra finalidade e não para residência, eu vou pagar 0,375 de imposto predial urbano, IPTU. Em Lajeado, então, importante lembrar, em Lajeado este ano nós vamos encaminhar os carnês de IPTU direto às residências. A novidade basicamente permanece, a exemplo do que foi o ano passado, que os carnês do IPTU vão já estar com os boletos de pagamento para pagamento parcelado, diferente do que acontecia em anos anteriores. Então, o carnê do IPTU, ao ser entregue pelos Correios, vai constar as formas de pagamento,
O contribuinte então vai poder optar pelo pagamento à vista ou a prazo. Esta previsão está na lei recente que foi aprovada, 9.668 de 2014. Quando for à vista, o pagamento antecipado, se for pago até dia 27 de fevereiro, esta é a novidade, até 27 de fevereiro vai ter 15% de desconto. Tá? Então o contribuinte que optar por pagar o IPTU até 31 de março vai obter 7,5%. E também mais um desconto de 5% para quem pagar até 30 de abril de 2015. Quem não puder pagar antecipado e não quiser aproveitar o desconto de IPTU, pode pagar no vencimento, que é 29 de maio de 2015, aí sem desconto. Então isso é importante lembrar, que os boletos para pagamento parcelado vão já estar anexos nos carnês de lajeado. Isso é bem importante, é uma informação que foi nos passada. E o valor mínimo para pagamento desse boleto é R$50, ok? Então, basicamente, as novidades e a forma de aplicação do IPTU de lajeado é esta. Na próxima semana, então, a gente vai continuar com o tema que tem mais assuntos que tem a ver com o IPTU. Muito obrigado.